Vamos falar de sabedoria, sobriedade. O ser humano, uma vez eu lembro, eu estava fazendo um curso, trabalhava na área de segurança, e numa das aulas, o nosso instrutor, que era o cabo da PM, ele disse assim: o ser humano, ele é ridículo. Aí ele disse assim: se você nunca bebeu na vida, você não sabe o quanto você é ridículo. Aí ele explicou o porquê, né? Ele disse: quando o cara bebe, ele perde a noção da sobriedade. Aí ele faz um bocado de coisa ridícula. Mas não é só quando bebe, não. Se você olhar onde está um grupo de pessoas muito alegres, e está naquele momento de papagaice, ele faz coisa ridícula. As pessoas, para se divertir, elas fazem coisas que, se depois elas ficam com vergonha. Quando elas estão muito alegres, descontraídas. Porque o ser humano é ridículo. Você quer ver como é ridículo o ser humano? Vamos falar um pouquinho, lembrar. Moda. Quem viveu os anos 80 e lembra 80, 90? Aquelas calças boca larga chamadas calças boca de sino, não é verdade? Os homens usavam as camisas, abria até aqui na metade do peito. Tinha uns até que amarrava ela aqui, fazia um nó. Lembra disso? Você que viveu aquela época, ou quem viveu aquela época e viveu aquela moda, se você tiver uma foto hoje, vestido daquele jeito, eu nem falei do sapato, né? Alguém lembra do tal cavalo de aço? Você pegar uma foto daquela e mostrar para o teu filho hoje, ele vai dar risada. Ele vai achar que era ridículo. Mas a mesma coisa são as modas de hoje, o modismo de hoje. Daqui a 20 anos, essa geração jovem hoje vai estar velha e vai ter filhos. E os filhos vão olhar e dizer assim: você se vestia desse jeito? Porque o ser humano, para ser aceito ou para mostrar que é diferente, ele mostra o quanto ele é ridículo. É ridículo. Mas Deus não nos fez para sermos ridículos. Em Eclesiastes a Bíblia diz que Deus fez o homem reto, perfeito. Mas o ser humano procurou muitas invenções e anda procurando. Você olha, quando as pessoas estão se divertindo, dança, por exemplo. As danças é loucura. Você pega desde as danças antigas até uma coisa ridícula. Tanto é que, se você pegar do jeito que as pessoas dançam, mandar ela depois, quando é todo mundo assim, num ambiente, vamos dizer, sóbrio, dizer assim: dança um pouco, aí aquilo que você está acostumado a dançar. A pessoa vai ficar envergonhada, vai querer fazer aquilo. Mas quando se reúne para animar-se, se alegrar, faz toda aquela palhaçada. E tudo isso procurando para se enturmar, para se alegrar, sei lá, para alguma coisa. Então, acaba o ser humano sendo ridículo. Quando é que o ser humano é ridículo? Quando ele está agindo em sobriedade. Quando ele está agindo na razão. Quando ele está fazendo coisas certas que ele não precisa estar se exibindo, não está... Ou melhor, que ele precisa fazer para tocar a vida certa. Trabalhar, estudar, cuidar das coisas normal. Você faz normal, que não envergonha em nada.
Você chegou a ter uma pessoa ali trabalhando, fazendo uma atividade, não tem nada que ele está fazendo para vocês assim, isso é vergonhoso. Mas você chegou a ter um bando de gente se divertindo, de repente alguém inventa lá uma coisa que você dá até vergonha. Dá até vergonha, comportamento, às vezes. É como as danças, eu falei de dança. Pega uma pessoa com essas danças malucas que eles dançam aí, sobe, desce, vai embaixo, vai em cima, e manda ele chegou num ambiente onde está todo mundo sério e fala, faz isso aqui. A pessoa vai ficar com vergonha de fazer. E ela faz claramente quando está se divertindo. Mas, às vezes, é quando está relaxado, conversando, brincando, a pessoa faz cada coisa. É tudo isso. Só que Deus nos criou para andar em sabedoria, em sobriedade. Mas o ser humano sempre acha de inventar alguma coisa, de ser ridículo. Bebida. A bebedice leva o homem a fazer palhaçada, a se tornar ridículo. Mas as pessoas bebem e dão risada e fazem palhaçada. Às vezes no dia está até envergonhado do que fez, mas continua achando que para se divertir tem que beber. E por aí vai. As danças. E o pior é que essas loucuras humanas, elas entram às vezes até dentro da casa de Deus, numa forma de estamos servindo a Deus. E nós vemos, né? Às vezes é cheio de modismo, tem umas coisas aí, retetê, não sei o que lá, onde o neguinho roda, rodopia, faz um bocado de coisa, dança, e aquela coisa toda. E não precisa de nada. Se a gente olhar a caminhada de Jesus, nós não vemos loucura. Nós só vemos sabedoria. Ele ensinando que é sabedoria, nas suas palavras, nas suas ações, operando milagres. Ele não tentando mostrar nenhuma espiritualidade com loucura, mas mostrando espiritualidade com poder e com temor. Nos deixando o exemplo de como devemos conduzir na vida. Sem extravagância, com sobriedade. E quando nós olhamos, o que me fez isso? Me levou a pensar nisso. Eu levantei hoje, era 2 e alguma coisa da manhã, quase 3 horas, 2h40 e alguma coisa. Eu saí no meu quintal e fiquei orando. E lá com as 3 horas, 3 e pouco, passou uma turma que estava vindo, acho aí, das festas. Eles deram uma barulheira tão grande, mas uma barulheira, uma palhaçada, uma gritalhada, uma gritaria. E eu fiquei pensando, isso é o ser humano. O ser humano quando está alegre, ou quando está querendo aparecer, é ridículo. Eu fiquei pensando, e Deus nos criou como? Um bando de ridículos? Não. Deus nos criou para sermos sóbrios, andar com sobriedade, cuidar das nossas coisas, do que é necessário, e nos ocuparmos em coisas que realmente convêm. Mas eu fiquei pensando, a alegria deixa o ser humano ridículo, mas também a revolta, a tristeza, porque uma pessoa também perdeu o equilíbrio, se ela estiver nervosa, brava. Eu já vi pessoas com boa formação acadêmica, até com doutorado, mas porque estava nervosa, agir como um louco, como um doido, falando alto, gritando coisas, em um momento que nem convinha, não tinha nada a ver. E você dizer, pô, mas eu pensei que essa pessoa era tão controlada, tão dominada, mas é um descontrolado. É uma pessoa ridícula. E quem de nós um dia não agiu de uma maneira ridícula?
que você depois fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Todo mundo. E para nós sermos sóbrios, nós precisamos de quê? Aprender com quem é sóbrio, com quem é perfeito. Jesus. Nós não vemos loucura em Jesus. Nós não vemos descontrole em Jesus. Nós não vemos Jesus tentando se exibir. Nós vemos sempre Ele abrindo a boca e na boca dele sem sabedoria. E quando Ele quer mostrar a espiritualidade, mostra com o poder de Deus. E nós temos que ser um povo sábio. Se você olhar, eu falei de diversão, eu falei de gente nervosa, mas se nós olharmos, as religiões estão cheias de loucura. Aliás, as religiões são cheias de danças loucas, né? A gente vê que as pessoas, por exemplo, eu nunca fui numa tribo de índio, mas tem aí vídeo de pessoas que vão, e eles fazem aquelas apresentações culturais que na verdade são religiosas, estão dentro de coisas que eles acreditam, aquelas danças, e são umas coisas ridículas. Aí nós vemos algumas danças culturais no nosso país, que também é ridículo. Aí nós vemos o pessoal da África também, eles são cheios de danças. Fica lá batendo o pé e pula uma coisa e outra. E quando você olha, a coisa veio fora de sobriedade. Mas nós devemos também as danças do nosso país, está cheio, recheado de coisa ridícula. Então você chega numa conclusão que o ser humano é ridículo. Quando tenta se divertir, quando fica nervoso, quer dizer, explode. Tem gente que quando fica nervoso, depois fica até envergonhado do que falou, do que disse, da sua ação, sua atitude. Perde o controle completamente. E como sair desse ridículo e andar na sobriedade? Aprendendo com Deus. Como eu falei, as religiões, elas fazem umas coisas loucas. Dentro das igrejas evangélicas, tem movimentos aí que está servindo de gracejo para os pecadores, mas é porque os cristãos agem feito maluco. Para agradar a Deus, para servir a Deus, mas nós servimos a Deus na palavra, no que aprendemos com Ele. Não precisa de loucura, Ele não pediu loucura. Ele pediu para crer, e para obedecer, e para andar de uma maneira correta, sóbria, e até sem extravagância. Deuteronômio capítulo 4, Moisés falando para o povo sobre os mandamentos de Deus e sobre obediência, exortando o povo sobre obediência. No versículo 5, ele diz assim: vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra a qual ides a herdar. Então, vamos entender. Deus tira o povo de Israel lá do Egito, da escravidão do Egito, separa um povo dentre todas as nações do mundo, um povo para o servir, para andar de uma maneira que Ele quer que o povo se porte daquela forma.
a ele dá estatutos, estabelece regras para eles e juízos. E ele diz: vocês vão fazer dessa maneira. E Moisés passa para eles todos aqueles estatutos, aqueles mandamentos de Deus. E aqui ele diz, no versículo 6, ele diz: guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente sábia e inteligente. Então, o que Deus estabeleceu, o que Ele deu de ensinamento ao seu povo, é para ser algo tão perfeito, que as pessoas irão olhar e dizer assim: mas que povo sábio, mas que povo inteligente. Isso para o povo de Israel, mas isso também para nós. Para nós. O mundo tinha que olhar em nós e ver um povo inteligente, um povo sábio, um povo que se porta bem. Se você já tem a primeira base, você não anda bebendo, então já tem como andar sóbrio. Porque o cara pode ser só quando ele toma umas a mais, ele fica doido, começa a fazer loucura, falar alto demais, agir parecendo maluco, perde a razão. Então, se você não bebe, já não tem como perder a razão. Mas, como eu já disse, o ser humano, ele aprende a ser maluco sem precisar de beber. E às vezes nós vemos dentro das igrejas comportamentos completamente parece perturbado. Que as pessoas lá de fora olham e dizem: esses crentes são doidos. Mas não é doido porque crê em Deus, porque crê em Cristo. Isso aí é uma loucura que realmente eles vão nos tratar como louco por crer em Cristo. Mas não, mas loucura por atitude, por ações, por comportamentos, né? Que às vezes vem alguns irmãos, em alguns segmentos cristãos, que é verdadeira loucura. Camarada pula, se joga no chão, faz um bocado de coisa, diz que é o mover de Deus que faz aquilo, quando na verdade é pura carne, pura emoção. Na maioria das vezes é isso. E na verdade, é fazendo coisas que o mundo começa a dar risada. E ao invés da gente viver o que está na Bíblia escrito, que as pessoas vão olhar e vão dizer: que povo sábio, que povo inteligente. Aí diz: que bando de louco, que bando de perturbado. Mas não era para sair isso. É para ter sabedoria. Mas como nós vamos servir a Deus e as pessoas olharem e verem na gente sabedoria? Quando a gente servir a Deus na compreensão da palavra. Quando nós abrirmos a nossa boca e sabermos explicar porque servimos a Deus. Está tudo dentro da palavra dele. Jesus onde ia, havia sabedoria. Os discípulos de Cristo, até os seus opositores reconheceram que eles eram homens indoutos, mas que existia uma sabedoria de quem tinha andado com Cristo. Então quem anda com Cristo não é para ser visto como um louco, como uma pessoa que está perturbada, com comportamento perturbado. É o contrário. É para ser visto como uma pessoa inteligente, sábia. Aquela pessoa, não quer dizer, presta atenção,
Eu não quero dizer que o mundo vai concordar conosco. Mas ele tem que ver sabedoria em você. Ele tem que saber que você serve a Deus porque você acredita em algo que você conhece, que você tem conhecimento. Nós sabemos que tem homens de Deus que têm o conhecimento que quando abre a boca e explica a sua fé, o pecador, ele diz, realmente, eu não acredito, mas você tem razão no que está falando. Porque ele vê sabedoria, ele vê que a pessoa não está ali numa loucura, ela está porque ela entende, compreende, acredita numa coisa. Às vezes eu vejo aí pessoas que vai nesses programas, podcasts, internet, e vai às vezes até debater com ateu. O camarada se diz que não acredita em Deus, está mais preso nessa tal de ateísmo, e o camarada acaba vendo que realmente eu não acredito, mas o que você está falando tem sentido na sua fé. Mesmo ele não acreditando, mas ele tem sabedoria, não é uma loucura. Não é uma perturbação. Porque se a gente compreender a palavra de Deus, buscar o entendimento dela, e quando alguém questionar nossa fé, nós falarmos em que nós estamos firmados, que é na palavra, na compreensão da palavra, as pessoas vão ver que você não é um perturbado, um fanático, como ele diz, mas uma pessoa que tem uma base naquilo que acredita. Até porque as pessoas também, elas que acreditam em alguma coisa, elas acreditam que esta é uma base em algo que elas, em livros, né? Por exemplo, as pessoas que acreditam não acreditam na criação, acreditam na evolução, né, das espécies, elas estão firmadas em estudos. E você pode não acreditar no que elas acreditam, mas você fala assim, não, mas eles têm a base deles. Eu não acredito, mas eles têm conhecimento da causa deles. Eles têm os estudos deles. Então, mesmo que eu não acredito, mas eu não vejo ali um louco. Eu vejo uma pessoa que leu alguma coisa, estudou sobre algo e acredita naquilo. Nós temos a Bíblia Sagrada. Nós falamos para as pessoas, estamos firmados nela. Só que quando olha, às vezes, dentro da igreja, poucos estão firmados na Bíblia. Muitos estão firmados mais em misticismo religioso. E aí é onde entram as loucuras. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, o que Ele estabeleceu para nós andarmos, nós não vemos nenhuma loucura. Eu não leio na Bíblia e não vejo em momento algum Deus dizendo que eu tenho que ficar rodopiando, saltando, pulando, me jogando no chão. Em ponto nenhum da Bíblia. Eu vejo sim, toda vez que eu leio a Bíblia, eu encontro sabedoria para nós andarmos de uma maneira, num comportamento que não tem o que espantar ninguém. Porque não temos que mostrar, tá querendo aparecer para as pessoas que somos espirituais. Nós temos que ser através de crermos na palavra de Deus, de crermos em Deus. Eu não tenho que estar pulando, gritando, eu não tenho que estar fazendo loucura, eu não tenho que estar tentando mostrar que tem algo dentro de mim, um espírito mais forte que me faz perder o controle. Não, não tenho. Eu tenho que crer na Bíblia. E o Espírito de Deus em Jesus não fazia loucura, não fazia Jesus ficar fazendo loucura. Mas abria para ele o entendimento. Aliás, a promessa do Espírito Santo para a igreja, que é a maior promessa da igreja é o Espírito Santo habitando no Filho de Deus, na Filha de Deus, é que ele vai compreender as coisas de Deus. Não que ele vai ficar louco, até porque as religiões, outras, demais, estão cheias de religião que mostra loucura. Nós vemos, por exemplo, quando Elias foi diante dos profetas de Baal, e ele disse, vamos oferecer um sacrifício a Deus. O Deus que for Deus vai responder.
E tinha 400 profetas de Baal invocando Baal, que era um ídolo que eles adoravam. E eles mataram o animal, fizeram um altar e disseram: olha, quem for Deus, aliás, disse, o Deus que for Deus, ele vai responder com fogo. Não precisa a gente atear fogo nisso aqui. Se nenhum responder, então estamos livres. Ele não fez nenhuma loucura. Alguém pode dizer: não pode matar o animal. Bom, matar animal, todo dia a gente mata, né? Todo dia a gente mata boi, todo dia a gente mata porco, todo dia a gente mata frango. Aí você: não, pastor, não mata bicho nenhum. Eu compro no mercado. Indiretamente você matou ele. Indiretamente, você vai comer, você não comer, está comendo ele vivo. Diretamente você matou. Não é verdade? Mas o Elias fez o altar. E o que aconteceu com os profetas de Baal? Eles começaram a pular, começaram a se chicotear, começaram a se cortar, a dançarem, para que Baal respondesse com fogo. E ficaram ali a manhã inteira até meio-dia. E não aconteceu nada. E o Elias? O Elias não pulou, o Elias não dançou, o Elias não se jogou no chão, o Elias não se cortou, o Elias invocou a Deus. E Deus respondeu. Maior sobriedade, ele fez uma oração. Falou com Deus. E Deus respondeu com fogo. Se Deus não responde, também não ia fazer nenhuma loucura. Então nós vemos que o nosso Deus nos chamou para sermos sábios. E sermos até pessoas que a nossa fé faz com que apareça a grandeza de Deus. Não a gente nos aparecer como os malucos, como os loucos, com comportamentos malucos. Fomos chamados para a sobriedade, para sermos pessoas sábias, pessoas que têm ensinamentos de Deus e que anda obedecendo, pondo em prática, e Deus agindo e abençoando, e dentro desse comportamento a nossa vida sendo abençoada, sendo cuidada, sem extravagância nenhuma, sem loucura. E quando parte para a loucura, nós vemos que Deus está longe. É coisa da carne, do ser humano. Às vezes para se exibir. Hoje nós vemos, isso acontece na igreja evangélica. Estou falando de outra religião. Na igreja evangélica existe, às vezes, coisas que as pessoas querem fazer para mostrar que estão tomadas pelo Espírito Santo, que estão cheias do Espírito Santo, que tem mais a presença do Espírito Santo sobre elas do que você. Se você não se manifestar, se você não pular, se você não gritar, se você não fazer determinadas coisas. E às vezes só ação humana, movimento humano. Porque a palavra de Deus diz que o que Deus preparou para os que o amam, os olhos não viram, o coração não chegou, os ouvidos não ouviram e não chegou o coração do homem sem Deus. E diz assim: mas o Espírito Santo que habita em nós, ele revela. Então nós vemos o que é a ação do Espírito Santo, é nos revelar o que Deus tem para nós. O próprio Jesus disse: e recebereis o Espírito Santo. E ele vai fazer o que em vós? Ele vai fazer lembrar de todas as coisas, vai vos ensinar. Quer dizer, tudo que Jesus tinha ensinado a eles, o Espírito Santo ia lembrá-los. E alguma coisa que quisesse aprender mais, ele ensinar. Não disse que o Espírito Santo vinha fazer com que eles ficassem loucos, até porque eles iam ser tratados de loucos por crer em Jesus,
por crer na ressurreição. Isso aqui é a única loucura que a Bíblia diz que o cristão vai ser tratado como louco. Mas não é que ele é louco, nem está dizendo que nós devemos ser loucos. Está dizendo que, ele falou até dos gregos, que os gregos iriam ter a igreja como louco. Por quê? Eles teriam. Naquela época, a Grécia era o berço da sabedoria humana. Então, quando ia pregar um Cristo que morreu na cruz para nos salvar, eles não entendiam. E eles achavam que isso era loucura. Até porque eles tinham lá os seus deuses criados, as suas imaginações, que era tudo forte, tudo forte, que jamais um homem poderia lidar contra aquele Deus e matá-lo. E de repente diz, não, mas o teu Deus mataram ele numa cruz? Aí diz, não, isso é loucura. E depois diz, ele ressuscitou, mais louco ainda. Então isso era a loucura que eles achavam, de acreditar nisso. Não loucura porque os cristãos iam sair e mostrar, ó, gente, nós somos loucos mesmo. A gente faz um bocado de loucura, um comportamento louco. Não era por isso. Era simplesmente, não era, vamos dizer, loucura que eles estavam fazendo, mas sim, eles achavam loucura por estar crendo naquilo. Porque os gregos, ele ia muito no conhecimento deles. Como hoje existe a filosofia, né? Que as pessoas ficam muito apegadas àquilo e até acham que nós somos loucos em crer na criação. Eles vão mais naquela filosofia, essa questão também do povo que acredita na evolução, que foi evoluindo isso e aquilo, essa coisa, que o homem veio do macaco. O homem veio do macaco, eles acreditam, eles têm os estudos dele para isso. E por aí vai. Então eles acham que você acreditar que Deus criou o mundo, acreditar na Bíblia é loucura, mas não que o teu comportamento tenha que bater o martelo, sou louco mesmo. Só que alguns cristãos, para se mostrar que está cheio de Deus, aí, meu irmão, está mostrando loucura mesmo, o comportamento da pessoa. Aí está básico os caras dizendo, não, eles só são loucos de crer, não de crer, mas são loucos pelo comportamento. Em momento algum, a Bíblia nos ensina a nos comportarmos feito loucos. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina a agirmos sobriamente. Nossa confissão de fé, ou nossa declaração pública de fé, é com palavras, não com atitudes loucas, perturbadoras, segundo a Bíblia. Agora, fora da Bíblia, nós vamos encontrar um bocado de movimentos, as pessoas inventando coisas, criando coisas e fazendo verdadeiramente loucuras, né? Tem tanta coisa, tanta loucura, se fosse citar, que eu nem quero entrar em detalhes. Tinha até metralhadora de Jesus, não sei o que lá, onde crente fica lá, achando que está matando demônio, e por aí vai, e tantas coisas que são completamente louco, e não é isso que precisa. Nós precisamos cada dia, como Moisés estava dizendo para o povo, ele estava falando para o povo aqui, guardai, pois, e fazei, porque esta será a vossa sabedoria. Se você pega os mandamentos que foram passados para aquele povo de Israel, tinha ali, logicamente, aquela lei dos sacrifícios, mas tinha mais o comportamento do povo orar, do povo buscar a Deus, do povo fazer as coisas certas. A maioria dos estatutos, dos mandamentos, é o cuidado com o outro, cuidado de não ser desonesto com o outro, cuidado de não andar em bebediço, cuidado de não andar na prostituição, cuidado de não fazer coisas erradas. A Bíblia está trabalhando muito nisso. Quer dizer, uma sociedade bem organizada, uma sociedade agindo de uma maneira correta, até um com os outros. Se a gente pega, por exemplo, o básico, os 10 mandamentos, nós vamos ver muito isso. Não roubar nada de ninguém, não andar no adultério, honrar pai e mãe,
Aí já tira um bocado de loucura, né? Porque você sabe, a idade jovem ela é meia agitada. E se estiver honrando o pai e a mãe, aí já dá uma segurada. Porque honrar pai e mãe, honrar, respeitar, obedecer, está dentro disso, obedecer às normas. Você imagina essa juventude, mas eu não estou falando da juventude, isso não só é da juventude não, o homem até os 80, se ele não estiver bem orientado por Deus, começa a fazer loucura, né? Tem um bocado de velho aí fazendo loucura e sendo ridículo, mais ridículo ainda, né? Porque quando está jovem, tem coisa que jovem é ridículo, imagina quando o cara está velho aprontando loucura. Aí fica mais ainda, né? Fica mais feio ainda. Mas, você vê bem, vamos usar a juventude que é o que é mais usado. Essa juventude que chega final de semana, sai nessa bagunçaiada toda, com tudo que se cria. Se eles escutam os pais, muitas coisas eles não vão fazer. Por exemplo, as drogas, os filhos que hoje estão vivendo nesse mundo de drogas, se eles escutassem o país, não estaria aí. Jovens, estão bem jovens, acabando, já começando a destruir sua vida com bebedice, que acho uma das piores drogas, só a bebida, porque por ser lícito, faz sem nenhum acanhamento. Se bem que hoje também nada tão acanhado para lá. Então, se obedece, realmente ia para essa loucura. Mas aí é tudo para uma sociedade. Então, todos os mandamentos de Deus, eles visam um povo sábio, um povo inteligente. Pena que às vezes o povo de Deus vão deixando a palavra de Deus, deixando o conhecimento de Deus, deixando a direção da palavra e vão criando suas crentices, suas crenças em coisas que não convêm, coisas que Deus nunca ensinou. Aí é onde entra a loucura. Aí é onde você vê, às vezes, em loucuras e palavras, em afirmações que não tem nada a ver com a Bíblia, loucura, às vezes, em atitudes mesmo, em gestos, em atos, em comportamento dentro da igreja. Mas tudo por quê? Porque está deixando de lado a Bíblia e está pegando comportamento que não convém. Comportamento que não está ensinado na palavra de Deus. A palavra de Deus, se a gente seguir ela, nós vamos... a gente pegar os conselhos de Deus. Por exemplo, nós temos um livro de pura sabedoria, o livro de Provérbios. Se a gente quiser aprender a nos conduzir bem, quiser ensinamentos para nos conduzir bem, pegamos Provérbios. Mas não é só Provérbio, é toda a Bíblia. Eu estou pegando Provérbio, porque Provérbio é justamente um livro de conselho, que nos leva o quê? A gente agir e trazer um bom senso em tudo que fazemos. E aí sim, vamos servir a Deus, vamos fazer a vontade dEle, vamos viver as bênçãos dEle, mas sem loucura, sem perturbação, sem o mundo olhar e dizer, esses caras são loucos, porque a Bíblia tem um bom ensinamento para nós. E tudo que nos ensina é como ele está dizendo aqui, olha, é para as pessoas olharem para vocês e dizerem assim, que povo sábio. Porque você imagina só, vamos pegar na vida. Quantas pessoas estão com a vida toda atrapalhada pelas loucuras que estão fazendo? Pelas loucuras que estão fazendo na vida. Tem gente que a vida está toda atrapalhada quando você olha porque a pessoa fez loucura. Se ela tivesse seguido a Bíblia, não tinha feito. Uma pessoa, por exemplo, que está com a vida destruída por causa de bebida. Se ela seguisse a Bíblia, ela não ia fazer isso. De forma alguma. E tem tantas coisas, tantos exemplos na vida, coisas que o ser humano atrai para si, traz porque está agindo loucamente. Se tivesse mandamento de Deus, seguindo os mandamentos de Deus, pode ter certeza, ali ele estaria bem, não estaria passando por aquilo. Não dizendo que o cristão, nesse mundo complicado, não vai passar por lutas. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas muitas coisas ele iria evitar, muitas coisas, às vezes até problemas social, de pessoa com pessoa. Tem gente que arrumou confusão na vida porque ela criou, pelo momento de descontrole,
ela acabou tomando uma atitude, falando que não deveria, ou agindo como não deveria, e criou um problema para si, quando deveria ter evitado. Às vezes é dentro de casa, em família, às vezes até no casamento. Se a pessoa for sóbrio nas palavras, ele vai evitar muitas brigas. Tem gente que briga à toa, casal que vive brigando à toa, e só está faltando o quê? Sobriedade. A pessoa não ora a Deus por isso, às vezes não é mais oração, não. É seguir o que a palavra diz. Por exemplo, a palavra de Deus nos ensina lá em Tiago: toda pessoa seja pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Tem gente que se ira fácil e age na ira. A ira é uma reação humana. A Bíblia não proíbe você de se irar. Ela proíbe você de agir na ira. Irai-vos, mas não pequeis. Porque é uma reação. Alguém te provocou, de repente provocou tua ira, mas não agir sobre ela. Pronto para ouvir, tardio para falar. Tem gente que o outro nem terminou a frase, a pessoa já entendeu que ela vai dizer algo que o desagrada, ele já vai falando também. Nem ouviu direito. Às vezes tem outro dia assim: mas não era isso que eu ia dizer, você não me escutou. Acho que todos nós já fizemos isso, né? Principalmente em família, né? Geralmente, é onde está convivência em casa às vezes. E ela fala: mas não era isso que eu ia dizer. Quer dizer, agiu fora da palavra. A palavra diz: seja tardio para falar e pronto para ouvir. Escuta primeiro, sabedoria. Escuta primeiro, entende, compreende, aí depois você fala. Munido de razão. Quando a gente age na razão, que é a nossa capacidade de entender o que é certo e o que é errado, dificilmente nós vamos errar. Ou não vamos errar. Agora, quando nós agimos no instinto, no impulso, aí, meu irmão, aí até se tiver razão, perde razão. Que acaba falando que não deve. A impaciência domina. Então, quer dizer, a palavra de Deus, todos os ensinamentos de Deus é para nos tornar pessoas sábias, pessoas inteligentes. Em tudo. A nossa caminhada com Deus, tem cristão, parece que ele entendeu mal aquela parte que ele disse: nós enlouquecemos para Cristo. Ele acha que é enlouquecer no comportamento, na maneira de ser. E o que ele fala enlouquecer é, na verdade, se nós cremos, confiamos, e parecia loucura mesmo daqueles cristãos enfrentar perseguição de morte para pregar o Evangelho. Isso era o enlouquecer que ele estava dizendo. Que alguma pessoa poderia dizer: esse cara vai se apegar a essa confiança, vamos dizer assim, esse caminho de fé, até morrer por ele. Isso é loucura. Então mas não loucura comportamental, porque hoje o cristão ele não tem essa loucura. Se alguém colocar uma arma na cabeça dele e dizer assim: nega Jesus, eu te dou um tiro, ele vai dizer: tá bom, já neguei. Então ele não tem a loucura de ir até o fim, a maioria. Mas aí diz assim: agora vamos pular e rodopiar para Deus. Aí ele enlouquece. Loucura de comportamento que Deus não pediu. Que as pessoas... Você imagina só, coloca aqui, o irmão pega ali um louvor, corinho de fogo, né? Começa a cantar aqui, todo mundo aqui começa a rodar, rodopiar, pular para cima, bater cabeça com o outro. Alguém passa lá fora, o que é que a pessoa diz? Começa a dar risada. Diz que ele está tudo doido. O vizinho sai lá fora, vê aquilo e diz: que povo louco. O comportamento está mostrando isso. Não é verdade?
Está mostrando isso. Então não foi isso que Deus pediu. Deus pediu para a gente viver uma vida quieta, cuidar dos nossos próprios negócios. Isso está na Bíblia. Cuide dos seus próprios negócios. Não se meta na vida alheia. Leve uma vida quieta e honesta. Ele espera que não venha te faltar nada e você venha ter com que ajudar o que não tem. Tem mais isso. Fazer só coisas boas, coisas corretas, sem loucura, sem perturbação. E nos reunirmos para adorar, louvar, orarmos, ou aprender com a palavra dele, que isso já é loucura para quem está lá fora. Isso já é loucura. Então não precisa mais de outro comportamento. Mas eu tenho que enlouquecer, eu tenho que mostrar para as pessoas que eu sou louco mesmo, que eu estou todo descontrolado, que eu não tenho controle, domínio sobre minhas emoções. Não é o que nós aprendemos. Aí onde entra sede sóbrios? Cadê a sobriedade? Cadê o cumprimento da palavra? As pessoas vão olhar e vão dizer: que povo inteligente, que povo sábio. E o povo vão falar isso por quê? No versículo 7 diz assim: porque que gente há tão grande que tenha Deus tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Então as pessoas iriam ver a sabedoria do povo de Deus pela comunhão, olha só isso, pela comunhão, pela intimidade desse povo com Deus. Por esse povo estar perto de Deus, que quando eles oravam, Deus respondia. Será que é isso? Será que as pessoas estão olhando e estão vendo de nós essa sabedoria, um povo tão chegado a Deus, que ora e Deus responde? Ou a igreja está sendo conhecida porque alguém posta lá numa rede social um bocado de crente pulando e saltando e caindo no chão e servindo de piada para os escarnecedores da igreja? Por causa de loucura, de pregador que quando vai pregar tem que estar mudando a voz, impostando a voz, que parece que é uma linha que as pessoas fazem, que o cara tem que gritar feito louco. Mostrar um descontrole no altar. Porque muitas vezes a gente tem pregação que parece que o cara muda a voz, o tom de voz. Até as palavras têm que sair com um R a mais. Tudo tem que mudar, que é para mostrar que aquele ser... Poxa, mas será que precisa? Eu não estou dizendo que quem queira fazer isso está errado, quer fazer, faz. Mas nós temos que ser conhecidos pela sobriedade. Nós temos que ser conhecidos pelo agir de Deus na nossa vida. Não é pelas nossas ações, é pela ação de Deus em nós, em resposta às nossas orações. Não é eu como pregador que tenho que aparecer, é Deus que tem que aparecer. E quando é que Deus vai aparecer? Quando nós orarmos, crermos, nos sujeitarmos a Ele na palavra dEle, acreditarmos na palavra dEle, dando liberdade que Ele cumpra a palavra dEle na nossa vida. Ele vai aparecer, porque Ele vai operar milagres, Ele vai fazer maravilhas. Não é quando eu mudo minha voz, imposto minha voz e grito mais alto que eu puder, estouro os ouvidos do vizinho que está do lado. Até tenho que falar diferente, não, tenho que falar diferente, com tom de voz, para a pessoa ver que eu sou pastor, até porque pastor hoje é a coisa mais fácil que tem de comediante imitar. Porque o camarada já faz um estilo que os caras já viram um alvo.
gritaria, tom de voz diferente. Para que isso? Não é o que pede. O que precisa é comunhão, é intimidade. É o que ele disse aqui, ó. Porque que gente é tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o chamamos. Quer dizer, um Deus próximo, um Deus que quando nós nos reunimos, oramos, Ele vem e opera um milagre e abençoa. Essa é a nossa sabedoria, essa comunhão, essa intimidade, que nós aprendemos isso com quem? Com Jesus. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, o que é que Jesus faz? Jesus faz uma oração e diz assim: Pai, eu sei que sempre me ouves, mas eu não estou falando isso por mim, porque eu sei que o Senhor me ouve. Eu estou falando para que ouçam aquilo que eu estou dizendo e creiam que o Senhor me enviou. Porque, em outras palavras, é porque eu vou operar um milagre agora aqui no teu nome. E ele chega e chama o Lázaro, vem. Qual é o ato louco que tem aqui? Nós poderíamos dizer que o ato louco é Jesus chamando um morto de 4 dias a sair do túmulo. Mas ele não está fazendo loucura, ele está chamando porque ia acontecer. Porque antes de sair lá de onde ele estava, ele falou com os discípulos que ele ia lá para que os discípulos crescessem nele. Então ele sabia o que ia fazer. Ele diz até que foi bom ele não estar ali enquanto Lázaro estava doente. Foi bom Lázaro morrer, porque ele ia fazer algo muito maior que aqueles discípulos verem. Então isso era a única coisa. Nós não vemos Jesus sapateando, nós vemos Jesus fazendo coisas para acontecer. Até a oração dele é bem breve ali. Pai, eu sei que você me ouve. Em outras palavras, eu nem precisava falar isso para o Senhor. Não estou falando para que as pessoas que estão aqui do lado vejam e saibam que o Senhor me enviou. Que é necessário para que elas sejam salvas, elas crerem quem eu sou. Porque nossa salvação está em crermos quem Jesus é, o Cristo, o Filho de Deus. Amém, Jesus? Amém. E o versículo 8, ele diz assim, e que gente há tão grande que tem estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje dou perante vós. Então, somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e os não aparte do teu coração todos os dias da tua vida, e farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Veja bem uma coisa, ele diz, guarda-te bem a tua alma, guarda-se você, se guarda nessa palavra, não esqueça das coisas que você viu. Se a gente olharmos, quando Deus tira o povo de Israel do Egito, tudo ali que é grandioso foi Deus que fez. Não é o povo, é Deus. Tudo que aparece. Abriu o mar vermelho, o povo passava, eles fizeram o que eles tinham que fazer, passar, cruzar. Os milagres, o maná no deserto, Deus mandou o maná, o povo foi lá fazer o que deveria fazer, colher o maná. E não tem mais, eles estão orar a Deus, buscar a Deus, e Deus responde, abençoa. Quando é que nós vemos loucura do povo? Quando o povo deixa de servir a Deus, Moisés sobe o monte, vai falar com Deus, e o povo fica embaixo. Era para ficar como? Pulando, gritando, berrando? Não, era para ficar quieto, esperando Moisés chegar com as ordenanças de Deus. Mas aí eles fazem um bezerro de ouro, um Deus estranho, e começa um carnaval. Aí começa a loucura humana. Pularem, fazer bagunça, uma gritaria, que Moisés diz assim, tem guerra? Aí Deus disse, não, é festa. Estão festejando, se desviaram. Irmãos, aí você vê onde entra a loucura humana. É tudo, quando você vê loucura, é tudo coisa da cabeça do homem.
O mandado de Deus é andar nos mandamentos. Os mandamentos de Deus é sempre beneficiando um povo, vivendo de uma maneira sóbria, justa, correta e honesta. Para com Deus e para um com os outros. Mas aí o ser humano resolve fazer loucura. Você vai fazer festa e aquela loucura doida. E aí a gente vê, começa nas canções, no modo expresso em dança e tudo. Coisa ridícula. E por aí vai. Mas quando vai na lei de Deus, tudo é com sobriedade. 1 aos Coríntios, para encerrar, 1:30. A gente vai ver Jesus sempre ocupado com a pregação do Evangelho, ensinando o povo. E à noite, subindo o monte, fazendo suas orações a Deus, em comunhão com Deus. Não vemos nenhuma descrevendo alguma loucura. Depois, ele ensinando seus discípulos também a fazer o que convém. Eu não vejo nenhuma missão que Jesus dá para os discípulos que você diz assim, nossa, que coisa doida, que loucura, que comportamento. Não. É pega um barco, passa para o outro lado, obedece os mandamentos, pratica o amor com o outro, quer o bem com o outro. 1 aos Coríntios 1:30, o apóstolo Paulo vem ensinando várias coisas, e aqui ele diz assim, mas vós sois de Deus, escrito dele quer dizer Deus, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Eu quero a primeira parte. A sabedoria nossa é Cristo. O que é Jesus tornando nossa sabedoria? A gente viver através dos mandamentos dele, do que ele nos ensinou, dos seus ensinamentos. E aí você vai atrás dos ensinamentos de Jesus, você não vê ele ensinando nenhuma loucura, nenhuma coisa perturbadora. Você pega os ensinamentos, por exemplo, você pegar ali aquele sermão chamado Sermão da Montanha, que ele fala das bem-aventuranças, ele está ensinando comportamento para o povo de Deus. Bem-aventurados que agirem assim assado. Bem-aventurado quem fizer isso e isso. Aí você vai ver, é só comportamento. Mas comportamento de obediência a Deus, comportamento de comunhão com Deus, comportamento de agir correto com as pessoas, comportamento de não se meter em confusão de ninguém. E se tiver uma confusão, você não jogar lenha na fogueira, mas você colocar palavras que venham apaziguar, bem-aventurados, pacificadores. O que é uma pessoa pacificadora? Está duas pessoas numa guerra tremenda, numa confusão tremenda, ou um grupo de pessoas, e você chega com palavras para pacificar, não para jogar mais lenha na fogueira. São comportamentos que deixam você bem sóbrios, que faz com que você não faça loucura nenhuma. E todos os ensinamentos de Jesus nos levam para isso. A única coisa que o mundo vai achar que nós somos loucos é de crer em Jesus para a nossa salvação. Mas não pelo comportamento que mostra que somos loucos. Um comportamento de uma atitude, ação. Só que o cristão deixa a Bíblia, deixa a palavra de Deus e se atém a esse tipo de coisa. Eu falei que ia encerrar aqui, mas vou encerrar no Salmo 115. Que é bem bom para a gente pegar isso aqui. Salmo 115.
triste quando nós vemos o povo de Deus eu fico triste quando eu vejo na internet os pecadores zombando da igreja de Jesus Cristo como um povo doido, perturbado. Mas eu fico triste, não é pela zombaria do pecador, porque eu sei que o pecador é escarnecedor acerca das coisas de Deus. Mas é porque a gente vê que eles têm razão em muitas coisas, por causa de comportamento de alguns que estão deixando a Bíblia de lado para criar, sei lá, alguma coisa que não foi ensinada. Salmo 115. Oh, não. Salmo 101, gente. 101. Que era outra coisa. Salmo 101, versículo 2. Ele diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com coração sincero. Primeiro, Pai, portar-me-ei com inteligência. O caminho reto nós já estamos, que é o caminho da palavra. E devemos ser inteligentes nele. Decisões certas, com que aprendemos com Deus. Comportamento sóbrio. Amém, Jesus? Que loucura! Se na Bíblia inteira não está nos ensinando loucura, mas está nos ensinando a ser sábio, no trato com as pessoas, no trato com a família, no trato com os seus negócios, no trato com a sua comunhão com Deus, é tudo com sabedoria, tudo com sobriedade. É comunhão, é obediência, é respeito a Deus e as coisas de Deus, respeito às pessoas. Não tem nada de loucura na Bíblia. Mas aí vamos deixar isso, que o cara está lá de fora, ele olha e diz: esse povo é doido, não é verdade. Mas às vezes fala com razão, por causa de algumas loucuras. Mas tudo isso é a falta de entendermos a palavra de Deus e de nos sujeitarmos a ela. Aí queremos criar uma adoração que consiste em loucura. Ou às vezes umas afirmações, que também não é só isso não é só comportamento e ação. Às vezes tem palavras que saem que não tem nada a ver com a Bíblia no meio cristão, que você diz: pô, isso não tem sentido. Porque não tem sentido com a Bíblia, é loucura. Comportamento. Bom, essa era a mensagem de hoje.